tudo para nós. Obrigada pelo teu amor perfeito. Nós confiamos no teu amor, Senhor. Apenas o teu amor. Não confiamos em nós mesmos. Não confiamos em qualquer coisa além do teu amor, que é perfeito e que dura para sempre. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, porque somos filhos muito amados. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, o teu amor. Obrigado em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vocês estão animados para cultuar o Senhor? Aleluia! Nós somos um povo avivado, amém? Nós não dependemos das coisas externas, a nossa motivação está lá dentro de nós. A nossa motivação está justamente nesse amor poderoso que nós recebemos. Amados, sabe o que é você pensar que não importa o que aconteça, você nunca vai deixar de ser amado pelo Senhor? Onde nós encontraríamos um amor desse? Nem se nós fôssemos muito bons, nós não o encontraríamos. Mas Ele decidiu nos amar com amor eterno. Oh, aleluia! Amados, isso é motivo para a gente se alegrar demais. E não depender de mais nada para a gente poder estar bem e animado. É como nós estamos, amém? Você está bem? Você está animado, afogueado, disposto? Pois é, hoje nós vamos ouvir uma palavra de ensino. E ensino, gente, geralmente a gente fica assim, né? Ensino, mas é o que nos liberta. Então a gente se alegra com os ensinos, não é? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O povo, a gente é levado cativo e a gente sofre muito quando a gente não conhece as coisas. Mas quando a gente conhece, a gente age diferente, a gente se posiciona diferente, a gente consegue as coisas. Por quê? Por causa do conhecimento que nos liberta. Então, vamos aprender a palavra do Senhor a respeito do tema de hoje, que estamos fechando, né? O tema dos dízimos e das ofertas. E sabe, às vezes a gente pensa bem assim, era para a igreja estar cheia. Sim, de fato, eles seriam abençoados. Mas nós que estamos aqui, estamos sendo irmãos tremendamente treinados e abençoados, porque vai chegar o tempo da igreja estar cheia. E sabe o que acontece? Nós temos que estar bem fundamentados. Sabe o que eu tava pensando em casa? Eu penso muita coisa, né? Igual todo mundo. Não é só eu. Eu penso muita coisa. Eu disse, se eu fosse o pastor, eu ia fazer uma prova com todo mundo que participou desse tema. Eu ia fazer uma prova escrita, para ver se de fato quem participou aprendeu dos temas que a gente faz nas quinta-feiras. Porque senão a gente se comporta como se fosse uma coisa normal. Mas hoje nós estamos fechando dízimos e ofertas. E é para a gente sair daqui pronto para ensinar outras pessoas. Porque você vai entender se você entrega o dízimo, se você devolve o dízimo, se você dá o dízimo. E por que você faz todas essas coisas. E hoje nós vamos fechar esse tema. Mas nós vamos sair prontos para ensinar outros. Como diz a palavra, dizer o motivo da sua esperança. Né? Nós vamos dizer por que a gente dizima, por que a gente é dizimista, e nós vamos ouvir a palavra. Vamos receber o ministro? Venha, irmão, seja a boca de Deus para nos instruir nessa noite. Nós recebemos tudo com alegria, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos encerrar esse mês, mas irmãos, eu quero deixar algo claro aqui. É um tema que no mínimo nós deveríamos estudar uma vez no mês. Porque é algo extraordinário. Às vezes as pessoas acham, não, eu já fiz curso, eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Mas quando nós nos debruçamos a palavra e vamos estudar, mais o Senhor vai acrescentando. Eu acho uma grande tolice de alguém
achar que já sabe tudo. Porque nós vamos a cada dia nos surpreendendo com a palavra do Senhor. Por isso que quando ela diz que ela se renova a cada dia, é verdadeiramente quando nós olhamos para a Bíblia e buscamos, nós vamos ver que verdadeiramente ela se renova. Eu não sei você, mas eu tenho me surpreendido. O Senhor, Ele primeiramente, Ele fala conosco para que nós possamos transmitir. E é algo extraordinário, porque esse é um tema que poucos querem falar. Por quê? Porque ainda não se libertaram. E quando fala em dízimo, muita gente se assusta e se apavora. É algo polêmico aí fora, irmãos. Mas para nós não. Observe que existem muitas controvérsias, muita coisa que o povo, antes mesmo de falar em igreja, já envolve isso e faz muita coisa por não entender. Uma certa feita, eu estava ouvindo a ministração de Luciano Subirá. Eu me recordo até que ele ainda era bem gordo. E ele estava falando exatamente sobre dízimo, porque eu ouvia muita gente falar mal e eu ficava, rapaz, será como é, como não é? E eu buscava estudos. E ele disse, na sua igreja dá dízimo? Perguntaram para ele. E ele disse, lá é 10%? Ele disse, não, lá na minha igreja é 100%. Porque Deus, Ele não me comprou só 10%, mas 100%. Irmãos, eu fiquei, só aquilo ali, quando eu comecei a olhar aquilo ali, já veio muitas respostas. E verdadeiramente, o Senhor, Ele nos comprou por inteiro. E não é 10% de algo que chega nas nossas mãos que vai nos impedir de adorá-lo, irmãos. Tem pessoas que se embaraçam por não entender, por falta realmente de conhecimento. Eu confesso a você que eu ia entrar em outra parte aqui, eu até conversei com o pastor um pouco do que eu estava planejando, mas o Espírito Santo é aquele que nos conduz. E quando eu abri a palavra, eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade, o Senhor é maravilhoso. Primeiro as pessoas dizem, já vão citar Malaquias, é Antigo Testamento. Você aprendeu aqui e sempre nós falamos, o dízimo é antes da lei. O dízimo é antes da lei. Observe que as pessoas, até hoje as pessoas falam muito em maldição também. Mas a maldição foi levada na cruz do Calvário. Ela não vem para quem está em Cristo. Agora quem está aí fora já vive uma maldição. Já estão mortos espirituais. Mas algumas coisas o povo quer tirar do Antigo Testamento. E outras eles querem colocar. E aí fica aquela coisa e não querem vivenciar toda a palavra. E muitos se embaraçam por conta disso. Pois o dízimo ele é antes mesmo da lei. E quando nós observamos o todo de Malaquias, o livro por inteiro, porque o povo acha que Malaquias está tratando apenas de dízimos. E nós vamos aprender que não é apenas isso. Porque o dízimo ele nos chama também a nos aproximar de Deus. O que Deus está tratando com esse povo aqui é chamando eles para um relacionamento, para chegar para perto. Uma vez que as pessoas se apavoram e deixam de vir a uma igreja por conta de dízimos, por conta de oferta, você vai ver que é alguém que não entendeu nada. Observe, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, que nos diz assim, Malaquias capítulo 3, o versículo 6 a seguir, nos diz assim, você chegou lá? Malaquias 3, versículo 6 a seguir diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós.
diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia, vós roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. E diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós uma bênção tal, que delas vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Observe que um primeiro ponto, a qual muitos, para deturpar a palavra do Senhor, para entrar com sofisma, como Satanás fez desde o início, começa a dizer, o dízimo era para os sacerdotes da época. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a nossa responsabilidade hoje é maior ainda. Sabe por quê? Porque Pedro, ele vai dizer nas suas cartas, e eu quero que você abra lá comigo, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira Pedro, capítulo por número 2, o verso 9, nos diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe que naquela época, os sacerdotes eram apenas aqueles que eram da tribo de Levi, que serviam no templo. Mas hoje, na nova aliança, por conta de Cristo, Deus, dos seus sacrifícios, todo o povo que faz parte do corpo de Cristo se tornou um sacerdócio real. Uma geração eleita. Para quê? Para anunciar. Então observe que quando Deus levanta o profeta Malaquias para exortar os sacerdotes, é porque eram os responsáveis por toda a nação. Uma vez que ele não ensinasse o povo, aquela geração, aos mandamentos do Senhor, o que eles deveriam fazer, todo o povo iria perecer. Então observe, ele exorta primeiro os que estavam ensinando, para que os outros não viessem perecer. Mas hoje eu e você somos o sacerdócio real. E é direito meu e seu vivenciar a palavra, ensinar e vivê-la também. Mas as pessoas, não, era só para o sacerdócio. E você é o quê? Então você não faz parte do corpo de Cristo? Porque, irmãos, eu fico pensando o que passa na cabeça de alguém, que uma vez que entra na presença do Senhor, ele prefere buscar opiniões de quem está lá fora, que nunca teve uma experiência com o Senhor, e dar ouvido a essas pessoas, do que ouvir quem Deus levantou para ensinar. E é por isso que o povo perece. Então observe que todo o livro de Malaquias, estudiosos chegam a dizer, e é uma verdade quando nós vamos ler. O livro do profeta Malaquias traz a imagem para nós de um grande tribunal. Todo o livro versa essa ideia de Deus estabelecendo um tribunal e chamando o seu povo para uma audiência e interrogação. Ele vai interrogar aquele povo. Diante de perguntas, das perguntas de Deus, vem a réplica do povo e a tréplica de Deus. E nós vamos ver em tudo isso no livro de Malaquias.
Porque Deus ele está chamando um povo, toda essa geração. Nós vamos ver a prova disso no capítulo 1 de Malaquias. O versículo 2 diz assim: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ele diz, eu vos amei, diz o Senhor. As palavras do próprio Deus. Mas eles replicavam e diziam, mas vós dizeis, em que nos amaste? Observe que no capítulo 1, verso 6 vai dizer, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Observe que eles tinham a audácia de questionar e dizer, em que nós estamos desprezando nós o teu nome? E você vai ver que vai continuar em todo o livro, capítulo 2, verso 17. Veja que diz no 17, capítulo 2, verso 17. Enfadai ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que nós enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desce é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Veja que ele está dizendo, em que nós estamos enfadando? E ele diz, nisso dizeis, qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor. Eles estavam fazendo as coisas do seu próprio jeito. E aquele que fazia o mal, eles diziam, não tem problema nenhum não. No capítulo 2, o 17, agora no 3, verso 7, diz assim, desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tornar para onde? Era o questionamento do povo. Observe que o povo estava vivenciando e achando que estavam corretos diante de Deus. E sabe quem é esse povo aqui? Você precisa entender, irmãos. Tudo tem o início das coisas. Quando nós nos convertemos, Cristo nos alcança, nós precisamos entender que não é a partir desse dia que começou todas as coisas. Existe o início, existe a criação, existe um povo. É isso que Deus está dizendo. No versículo 7, desde o dia dos vossos pais. Quem é os vossos pais? A antiguidade, as gerações que vieram. E Deus está dizendo para aquela geração, desde o início vos desviaste dos meus estatutos e não os guardeis. É desde o início que vocês estão desobedecendo. É o que Deus está dizendo para esse povo. E o interessante disso tudo, irmãos, e triste ao mesmo tempo, é que você vai ver que o povo de Deus na antiguidade, eles foram levados para o cativeiro babilônico por conta dos seus pecados e transgressões. Mas só que eles passaram ali o tempo determinado, 70 e poucos anos ali no cativeiro babilônico. Jeremias já havia profetizado que Deus iria fazer com que eles saíssem daquilo ali, mas que iria passar um tempo ali para que eles viessem aprender. E vai levantar homens para retornarem para Jerusalém. E existem etapas para que eles retornam ali. É quando vem Neemias para construir o muro, outros vão para construir o templo. E essa geração, a primeira geração que retorna do cativeiro babilônico, estão em terra estranha e retornam. Você vai ver que eles são chamados para construir o templo.
Mas por conta do que eles estavam vivenciando, Deus vai levantar o profeta por nome Ageu. E Deus vai levantar esse homem por nome Ageu para exortar o que eles estavam fazendo. E levanta Zorobabel também para animar o povo, encorajar. Então observe que existe uma primeira geração, e essa aqui é uma segunda que Malaquias está dizendo, que é pior do que a primeira que veio. Então entenda que existem gerações, e se nós nos dias de hoje vivenciarmos, ensinando as coisas, deixando por água abaixo de qualquer jeito, qual será a geração que vai vir? Irmãos, as pessoas dizem, está pregando sobre dízimo que é para arrancar dinheiro dos outros. Não, estamos pregando sobre o dízimo, estamos pregando sobre salvação, estamos pregando sobre toda a mensagem que Cristo nos deixou, para que você não vá para o inferno e nós não venhamos dar conta disso. Não ficar na nossa conta, irmãos. Ele exorta os sacerdotes porque eram os responsáveis pelas aquelas gerações. E por misericórdia e amor infinito de Deus, Ele continua levantando. Ele vai levantar esse homem por nome Ageu, irmãos, e é poderoso. Ageu capítulo 1, vamos abrir lá, para você entender o que Deus está tratando e chamando esse povo para um relacionamento, chamando para vivenciar a verdade dele. Ageu capítulo por número 1. O povo vem para reconstruir o templo. Mas veja o que é que vai acontecer quando o povo retorna. Observe, o povo passa 70 anos oprimidos ali, em um cativeiro, achando que iria morrer ali. Deus levanta os profetas e diz, não, vai findar isso aí. Uns já eram velhos e retornaram, outra uma geração nova, e eles retornam para a sua terra. Mas o interessante disso tudo é que no capítulo 1 Deus vai levantar Ageu e diz assim, no dia segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeiais muito e recolhei pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O verso 9, olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta. A cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz via seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado.
E temeu o povo diante de Deus, diante do Senhor. Observe que Deus levanta esse profeta. O que acontece é que quando eles vão reconstruir o templo, houve alguns empecilhos. E sabe o que é que aconteceu? Eles não perseveraram. Houve alguns empecilhos para a reconstrução, houve ordens ali para parar. E não é diferente nos dias de hoje. Satanás em todo o tempo vai levantar empecilhos e vai colocar coisas para que nós não venhamos construir e conduzir o que Deus tem. Mas o que acontece é que o povo se conformaram com aquilo ali. Aonde Deus levanta esse homem por nome Ageu e diz: ei. E você precisa entender, irmãos, que eles passaram 13 anos com a casa de Deus abandonada. E sabe o que foi que eles foram fazer? Construir a casa deles. Construir os meus planos, os meus projetos, o meu dinheiro, a minha vida. Aí Deus, com misericórdia e amor, ele levanta esse homem e diz: ei, vocês estão dizendo que não é tempo para a reconstrução da minha casa. Mas é o tempo de vocês vivenciar nas luxuosas casas, se embelezando. É isso que Deus está falando. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos. Eu olho para isso aqui, com direção do Espírito Santo de Deus. E eu começo a ver como que isso está acontecendo agora, na atualidade. Não é diferente. As pessoas buscam os seus próprios interesses, os seus próprios deleites. E a casa de Deus, ó. E aí o povo diz: não, aí é responsabilidade do sacerdote, do pastor. Quando na verdade é responsabilidade minha e sua, que faz parte do reino de Deus. Ele diz: agora é o tempo. Veja, Deus perguntou ao seu povo como podia viver com tanto luxo, enquanto a sua casa estava em ruínas. O templo era o símbolo do relacionamento entre Judá e o Senhor. Eles estavam trabalhando para si mesmo. O templo, ele era o quê? O símbolo de relacionamento entre o povo com Deus. Hoje nós somos o templo e morada do Espírito Santo, mas existe o templo também, a qual nós vamos nos reunir para isso. A não ser que tenha alguém que tenha uma casa toda preparada para a gente ir para lá. Que a gente nem paga aluguel. Se você tiver um lugar desse tamanho aqui, que coloque as crianças, que seja da estrutura na visão de Deus, porque muitos se perdem por conta disso, que acha, isso aqui sabe quem era? Deus levantou o profeta Ageu, mas o templo não era de Ageu. O templo era do Senhor. E não era Ageu querendo fazer as suas próprias vontades, era Deus querendo que o povo retornassem para ele e fizesse o que deveria ser feito, irmãos. Mas o povo estava ali fazendo suas próprias vontades, a ponto de Deus levantar alguém para exortar a eles e dizer: ei, vocês olham para muita coisa, mas eis que alcançaste pouco. Vocês comem, bebem, mas não se saciam. Vocês produzem muito, mas não dá para nada. Ele está dizendo, por quê? Porque Deus chamou o povo, eu e você, primeiramente, para um relacionamento espiritual com Ele. Para ter o amor. Irmãos, quando eu me converti, me colocaram para abrir a igreja, mas eu chegava, irmãos, muito antes. E eu ficava apaixonado com aquilo ali. Até para subir no altar eu orava e, Senhor, me dê permissão de subir aqui, com muita religiosidade. Ninguém me instruía, irmãos, mas eu achava aquilo ali muito bonito. E aí ia ligar o som e deixava a porta trancada, ficava um tempo orando e apaixonado por aquilo ali. Irmãos, Davi, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. É por isso que aquele homem é um homem segundo o coração de Deus, porque ele era apaixonado pela presença do Senhor, irmãos. Apaixonado pelas coisas de Deus.
Mas infelizmente as pessoas estão apaixonadas por si mesmo, querendo vivenciar as suas coisas, é a minha vida, não entendendo os tolos, que o máximo é 70, 80 anos, por muita sua robustez, diz a Bíblia. Mas estão achando que uma eternidade aqui na terra, querendo preencher algo que só o Senhor vai preencher. Mas por conta da infidelidade do povo, eles tentavam e não acontecia nada e nem irá acontecer até os dias de hoje. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Em vão trabalha as pessoas para seus próprios deleites e as suas próprias vontades. Então observe que era uma geração que não honrava mais a Deus, não respeitava mais a Deus, mesmo sabendo que Deus requeria a sua primícia, o seu primeiro lugar. E sabe o que é interessante? É que essa foi a primeira geração. Aí vai vir a segunda. E a segunda que vem é a que Malaquias, Deus vai levantar Malaquias para exortar aquele povo. Esse povo ouviu e temeu. Mas agora vai vir a segunda geração, irmãos. E observe o que era que esse povo estava fazendo. Vamos lá para Malaquias capítulo 1. Verso 7. Malaquias capítulo 1, verso 7 a seguir nos diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que haveis profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazei animal cego para o sacrifício, não faz mal? E quando oferecei o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que aqui está acontecendo? O povo, quando está indo ali oferecer as suas ofertas, os sacrifícios, desde Levítico, desde o início, eles sabiam que quando para oferecer o sacrifício, as ofertas ali, o animal tinha que estar puro e limpo. E ele era ali analisado pelo sacerdote. Se tivesse alguma mancha, alguma coisa, era descartado. Mas o que acontece aqui é que os próprios sacerdotes, quando estavam oferecendo o povo ali, eles diziam, vai morrer mesmo, vamos colocar aí um que está com o olho cego. Pão desprezível, pão imundo estavam colocando ali. Ele diz, não, vamos colocar de todo jeito aqui, porque o animal vai morrer. Agora pense comigo. Quando as pessoas dizem, eu vou dar tanto, o pastor não está vendo mesmo. Mas é aí que você se engana. Porque quem estava vendo aqui era o próprio Senhor. Aqui a questão não era com Malaquias que foi levantado para exortar o povo. A questão aqui era com o próprio Senhor que não estava aceitando a oferta. E nós vamos ver, e você ouviu muito bem, o pastor falou aqui sobre a oferta de Caim e Abel. Uma foi rejeitada. O próprio Deus disse, se tu fizesse certo, tu não ia ser aceito? Porque ele sabia como deveria ser feito. E esses sacerdotes aqui também sabiam. Mas eles dizem, não, vamos colocar aí de qualquer jeito. Achando que iriam ser aceitos. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. As pessoas dizem, não, mas eu já vou para a igreja. Eu já sirvo na igreja, eu vou fazer o que mais? Se eu já estou dizimando. Não, irmãos. O dízimo é sobre o que chega nas nossas mãos. E nós precisamos ter temor ao Senhor. Porque uma vez que nós temos a audácia, como esse povo, de chegar a perguntar, mas eu estou fazendo em quê? Eu boto meu combustível, eu vou para a igreja, eu sirvo em departamento, ainda quer mais?
E o pior de tudo é achando que está servindo ao pastor, a Malaquias. Quando na verdade Deus está dizendo, está tudo errado aí. Ei, irmãos, não adianta eu pregar bonito, ou eu cantar bonito, ou eu fazer tudo com excelência aqui e quebrar princípios diante da presença do Senhor. Porque nós servimos a um Deus de princípio, um Deus de mandamentos que nós devemos obedecer. Uma certa feita, alguém disse, não, se tiver alguém precisando de alguma coisa, eu tiro do dízimo e dou. E eu fiquei olhando aquilo ali. Alguém que para os outros era alguém importante. E querendo ou não, é uma autoridade de Deus. Mas ele disse que tirava e podia fazer. Mas a minha Bíblia não diz dessa forma. Não, e os outros estão aí morrendo. Mas irmãos, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Jesus, ele chegou e disse, e foi os discípulos que caminhavam com ele. Eita, isso aí, que desperdício! Mas a Bíblia diz que Judas era ladrão, por isso que ele disse que desperdício. Mas existe, eu não me recordo agora a passagem, não foi só Judas, os outros discípulos disseram, poderia vender e dar aos pobres. Jesus disse, pobre vocês vão ter aí a rodo aí, o tempo todo para vocês ajudarem. Ei, irmãos, cuidado para não estar como esse povo, fazendo tudo errado e achar que estava sendo certo e que estavam sendo aceitos diante do Senhor, mas não estavam. Estava tudo errado. O que adianta? Lembra da mulher da dracma perdida? Ela tinha 9. Para que ela foi atrás da outra? Tinha 9. Mas para o noivo dela ali, só existia, só era aprovado mesmo, se tivesse ela completa. É por isso que quando ela acende a luz e varre a casa que acha, chama a vizinhança para festejar. Porque completou. E Deus nos chamou para viver por completo. Viver a palavra por completa. Ei, irmãos, se você não concorda com o dízimo, tem lugar aí fora que não aceita não. Quer enganar a si mesmo? Vá para muitas, junto dos outros que querem também se enganar. Mas nós vamos continuar vivenciando a verdade de Deus toda e completa. Porque nós não vamos nos responsabilizar com a desobediência dos outros. Não vamos. Então observe que eles estavam oferecendo de qualquer forma e de todo jeito. Desprezavam as alianças do Senhor, desprezavam os princípios. Eles não eram fiéis a Deus, eram ingratos e desobedientes. E nós vamos ver que em todo tempo o Senhor os amando. Porque uma vez que Deus levanta alguém, uma vez que Deus direciona o nosso pastor para trazer isso aqui, sabe o que é que eu vejo, irmãos? Amor de Deus. Quem sabe alguém não veio? Porque poderia até imaginar, e eu até brinquei. Eita, a menina colocou e disse que era eu que ia ministrar. Antes não tivesse colocado. Porque, irmãos, Deus me chamou para falar as verdades sem arrodeio. Tem gente que não gosta, mas eu amo Jesus porque eu já tentei mudar. E ele disse, não, eu te chamei. Eu lembro de tem alguns anos que eu ministrei em um lugar, irmãos, mas foi... Eu disse, Senhor, é isso? Ele é. E eu vi aquele povo quebrantado. Temeram ao Senhor e receberam. E aquele povo tudo chorando. E eu olhei aquilo ali, irmãos, eu fiquei chorando também. E eu ouvi Deus dizer, eu te chamei para isso. Irmãos, e isso é amor. E sabe, nós estamos estudando sobre as doutrinas, no Rema, sobre as doutrinas da Bíblia, as doutrinas de Cristo. E aí, isso é algo extraordinário. E o professor, ele fala que tem gente que erra, que peca e acha normal aquilo ali. E vai indo. Quando pensa que não, morre. Porque acha que é normal. Aí tem gente que passa anos e anos na igreja, dizimou, aí depois, não, fulano disse que não é assim, que não é assado. E aí para. E quando ouve alguém falar, se escandaliza, não quer ouvir,
tapa os ouvidos e não vive a plenitude de Deus. Não vive a plenitude de Deus. Se enganam. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem o anseio de prosperar biblicamente e vivenciar a verdade de Deus, você precisa praticar isso aqui. Dízimos, ofertas e toda a palavra do Senhor. Eu ainda não encontrei um cristão que prospera biblicamente que não seja fiel no dízimo. Se você vê alguém que não dá o dízimo e diz que está prosperando, essa prosperidade não pertence ao Senhor. Não pertence a Ele. E como as pessoas davam esses animais de qualquer jeito, assim tem gente fazendo negócio de qualquer jeito. Enrola um, enrola outro e dá mau testemunho. E aí diz que é cristão e traz vergonha para a casa do Senhor. Veja que Deus ele continua amando o povo e a imutabilidade de Deus é a nossa segurança. É por isso que a palavra do Senhor diz: a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E muitos dizem: não, rapaz, não tem nada, não dou o dízimo aí, ó. Mas cedo ou mais tarde, essa brecha aberta, vai ter alguém que vai entrar. E ele não precisa de uma abertura grande. Já observou uma goteira em um forro? Quando fica pingando, 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 fica um furinho, vai molhando primeiro, aí depois vai abrindo, aí depois o estrago é grande. E deixa eu te dizer uma coisa, quem não dizima para o Senhor, dizima para Satanás, e muitos estão sem perceber, mas dizimam para o inimigo. Porque eu conheço muita gente que, infelizmente, o dinheiro que recebe é para dizimar em remédios, em medicamentos, em misérias de parentes, dizimando para o inimigo. Mas quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele vela pela sua palavra. Então observe. Já pensou? Deus ele é imutável, Ele não muda, Ele nos ama. Mas já pensou se Deus mudasse? Como a gente muda quando acontece alguma situação nas nossas vidas? Quando muita gente quer se virar até as costas para Deus. Já pensou se Ele se virasse as costas para nós? Quando nós murmuramos, reclamamos, em meio a uma situação? Mas Ele não muda, Ele permanece nos amando e Ele corrige a quem Ele ama. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo. A luz chegou e tudo que estiver bagunçado, nós vamos consertar para a glória do Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 10 diz assim: desde o início vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Observe que pior do que o pecado é não vê-lo, é não admiti-lo e não confessar. É não abandonar. Porque as pessoas ouvem a verdade, mas muitas vezes, não, isso aí... E aí permanece. E logo mais, pode se deparar com algo inesperado. E não é castigo de Deus. É consequências de erro e de desobediência. Deus ele não quer nos castigar. Mas Ele quer que uma vez que nós escolhemos andar na presença dEle, nós viemos andar segundo a sua palavra. Veja que eles erravam e achavam que estava perto de Deus. Tem gente que é assim. Acha que está pertinho dEle, quando na verdade está se distanciando. Por conta de quebrar princípios, por conta de desobediência à palavra do Senhor. Veja que o seu Fernando ele ministrou na quinta passada, e é por isso que eu falo a você que a palavra ela é extraordinária. Ele citou um texto em 1 Crônicas, capítulo 29, eu quero que você abra lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, o verso 14. Eu fui olhar esse texto e na tradução na NVT ela deixa uma clareza enorme e eu fiquei encantado com isso aqui. No primeiro livro das Crônicas, versículo 29 e 14 diz assim:
A oração de Davi. Mas quem sou eu? E quem é meu povo? Para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti. E damos apenas o que primeiro de ti recebemos. Observe que tudo que nós temos vem do Senhor. O engano e a cegueira, às vezes, é tão forte em muitas pessoas que elas não enxergam a misericórdia do Senhor e a sua bondade. A saúde que Deus dá para trabalhar. O vigor, a salvação, os livramentos que Deus dá. Quantas pessoas foram ceifadas nessa pandemia? E Deus guardou e livrou essas pessoas. Mas elas trabalham, buscam as suas próprias vontades. E não está nem aí com as coisas do Senhor. Vem, consome a palavra, sai e não tem nenhum compromisso. Mas Deus nos chamou para ter compromisso com Ele. Ah não, eu sou templo e a casa do Senhor. É? E por que vem congregar? Porque, irmãos, é uma responsabilidade nossa. Uma vez que esse templo aqui não é nosso, existem aluguéis, existem coisas para pagar, nós precisamos entender. Pai está aqui. Tem pessoas que não pagam imposto e dizem, é tudo ladrão. Irmãos, eu ando em muitos lugares, roças, vilarejo, e há poucos dias eu cheguei em um lugar e tinha aquelas caixas de água, não tem aquela Forte Leve azul? Mas só que aquela caixa não tinha o nome Forte Leve a marca, mas tinha o nome obra do governo, tal, tal. E eu disse, aqui estão os meus impostos. Aqui está sendo aplicado. Sabe por quê? Porque mesmo que os outros desviem os impostos, pessoas são alcançadas também por conta dos fiéis. E eu disse, Senhor, aqui está aplicado os meus impostos. Lembra de Ananias? Foi citado aqui em outras quinta-feira. Quem viu aquilo ali foi o próprio Espírito Santo de Deus. E ele diz, não é dessa forma aí. Mas pessoas estão dizendo, eu não vou dar não porque é tudo ladrão. Irmãos, aqui nós temos clareza. Aqui não tem nada às escuras, não. Tudo que nós fazemos é para a obra do Senhor. Existe uma visão. E o nosso pastor sempre passa aqui e nós observamos. Existem lugares que possam desviar? Problema, nós não temos nada a ver com isso. Cada um dará conta de si mesmo. E nós temos que dar conta do que nós estamos fazendo com as nossas primícias. O que aqui está acontecendo? Para onde estão indo? E é uma responsabilidade minha e sua. Se você crê na visão do Senhor, se você crê nos projetos dele, você precisa entender. Nós não devolvemos o dízimos para ser salvo. É porque nós somos salvos que nós devolvemos. Eu vi isso e aí eu fiquei, Espírito Santo, isso é muito poderoso. Aí eu não me recordo se foi alguém que falou e o Espírito Santo me lembrou, ou se eu recebi. Porque isso, eu fiquei apaixonada por isso ontem estudando. Nós não devolvemos o dízimo para ser salvo. Mas porque somos salvos, nós devolvemos. Por conta do amor de Deus, que foi derramado em nós. Por conta da gratidão e do amor, nós dizemos, Senhor, muito obrigado, Pai. Eu estava olhando e recordando uma época que eu passei uma dificuldade. E eu disse, Senhor, me ajuda a vender a cada dia tal valor. E eu fiquei dando risada que... O Senhor, eu fui olhar o que eu vendo hoje e eu disse, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Naquele tempo eu pedi só esse pouquinho e o Senhor tem feito infinitamente mais. Porque eu disse, rapaz, só isso aqui já está bom, Senhor. Me ajuda a vender isso aqui. E eu tenho visto, irmãos, o agir do Senhor. Há poucos dias, eu tenho até o áudio aqui, a semana passada. Eu declaro, eu oro e digo, Senhor, eu quero mais clientes. E tem uma cliente minha que ela compra os medicamentos, gel de massagem, mas quando eu chego no hall da casa dela, está cheio de shampoo, está cheio de produtos, de natura, de muita coisa. E aí eu vendendo, a irmã dela, vendi um kit capilar, um tratamento. E aí essa mulher me mandou o áudio.
Rapaz, você passa aqui na minha casa direto e vem me oferecer gel de massagem e minha irmã comprou kit de cabelo, eu quero um kit desse. E aí eu fiquei pensando, eu disse, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Irmãos, eu vejo Deus nisso. Como é que alguém vende shampoo? Eu não vou oferecer, que ela já vende. Vou oferecer outro item. Mas isso é coisas para a gente ver o agir do Senhor. A mulher me ligou e disse, não, eu quero. E me encomendou. E eu achei engraçado, porque ela disse, olha, agora... E veja que realmente eu comecei a ver o agir de Deus por conta disso. Ela disse, coloque em uma sacola. Agora me coloque numa sacola transparente para ninguém ver. Ela se atrapalhou. Aí eu disse, agora eu estou bonito para arrumar uma sacola transparente para ninguém ver. Aí eu acredito, porque ela já vende para que os clientes, né, o povo lá onde ela mora, não veja ela comprando de outra marca. Mas aí eu só vejo, irmãos, o agir do Senhor. O agir de Deus nessas coisas, nas pequenas coisas. Nós precisamos ser gratos a Deus. Grato, quando nós tememos ao Senhor, existem promessas para aquele que teme ao Senhor. Para aquele que respeita a Deus. Temer não é ter medo, é honrá-lo, é honrar com tudo que chega nas nossas mãos, irmãos. Veja aqui o Salmo 37. Deixa eu olhar aqui o tempo. Logo nós vamos finalizar. Vamos lá para o Salmo 37. Salmo 37, o verso de número 23 a seguir diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustentará com suas mãos. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terá morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. São promessas de quem vive uma vida justa. Nós somos justificados por Cristo, sim, mas nós também somos justos quando nós vivenciamos toda a palavra por inteiro, por amor a Ele. O Senhor nos guarda nos dias maus por conta do amor e a fidelidade. Por isso que o Salmo diz, porque conheceu o meu nome, Ele me invocará e eu vou responder, porque conheceu, porque faz prova, porque vê o agir de Deus. E entende que é Ele nas nossas vidas e que sem Ele nós não podemos fazer nada. Observe que no Salmo 112, a Bíblia vai nos falar também sobre o justo. Salmo por número 112 é algo poderoso, irmãos, que nos diz assim no versículo 1 a seguir: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Ter prazer nos mandamentos do Senhor é obedecê-lo por inteiro. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. É por isso que Deus está chamando a atenção daquele povo, porque Ele quer uma geração que venha dar exemplo. Ele separou um povo para testemunhar a Cristo. E como é que eu vou testemunhar a Cristo? Se eu ando com a vida bagunçada, sou fiel em algumas coisas e em outras não. Como é? Sabe quem se alegra com isso? O inimigo. Tem muita gente, irmãos, com chamados extraordinários para abençoar a obra do Senhor. Mas por conta de dar ouvido quem está lá fora, perde as oportunidades de vivenciar coisas extraordinárias. Nós não dizimamos, nós não devolvemos o dízimos. Não é um pagamento, nós aprendemos isso aqui. Não é um pagamento.
Porque tem gente que acha que devolveu o dízimo, não, eu vou fazer o pagamento ali. E tem gente que prefere andar no cabresto. Me permita essa expressão. Prefere andar na religiosidade, no cabresto ali. Dizendo, é assim. Rapaz, não deu não? Mas Deus nos chamou para ser livre amando a Ele. Você dizimar e não precisar isso. Mas muitas vezes parece que para acontecer é preciso botar no cabresto. Mas Deus nos libertou. Nos libertou. Ele não nos chamou para nos tornarmos escravos. E uma vez que nós somos livres, nós entendemos os mandamentos dEle. Para não ser necessário cair em miséria para se atentar. Quando eu aprendi sobre dízimo, irmãos, sabe o que foi que aconteceu primeiro? Eu fui assaltado. Eu me converti com um mês de crente, estava na igreja, e eu tinha um comércio aqui na praça, e eu fui assaltado. Passou-lhe uma semana, roubaram uma televisão. Irmãos, observe isso. Me roubaram uma televisão dentro de uma loja pequena e eu não vi. E eu louvo a Deus por uma irmãzinha, o nome dela é Raquel. Porque, irmãos, a gente via o amor, vê ainda que ela está com vida, ainda não foi para a glória. Mas ela abraçava os irmãos que chegavam, ela instruía, irmãos, eu congregava e nos dias que não tinha culto, existia o culto na sede, e eu botava essa mulher dentro do carro e me mandava com ela. E o povo picava o pau falar. Falava dela, dizia o que era isso, que era aquilo. E ela me instruindo. E quando eu fui assaltado, ela disse, o irmão está dando dízimo? E eu disse, o que é dízimo? Eu não sabia. Menina, mas tu me diz que o pastor ainda não te ensinou o que é dízimo. Aí é por isso que o povo não gostava dela, porque ela falava as verdades. E ela foi até o pastor e instruiu o menino, que o menino está sendo assaltado aí na rua. Irmãos, eu não sabia. Quando passava a salva, eu botava. E como o irmão Fernando falou, os judeus, eles tinham os prazer de colocar aquelas moedas e fazer aquele barulho. E não pense você que isso acabou. Tem lugar que o povo tem prazer em encher a mão de moeda e dizer, não, porque a viúva deu foi só uma moedinha. Mas era só o que ela tinha, o povo não é instruído, irmãos. Aí pega a mão de moeda, tá! O prazer é ver aquele negócio trincar. E você passa o dia todo contando moeda. É triste. O povo perece por falta de conhecimento mesmo, irmãos. E ela, a partir dali, me instruíram como era. Irmãos, e eu vou lhe dizer. Eu comecei a experimentar coisas extraordinárias. E eu disse, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Era tudo monitorado. E sabe o que era que acontecia? Existia a roda dos escarnecedores que não dava. E que dizia aí, ó, aqui só paga a luz. Não tinha aluguel, só paga a luz, a água e tudo se manda. Aí começaram. Aí veio as interrogações. Não tinha bebedouro, o povo bebendo numa água suja de um tanque que tinha 1000 anos que foi lavado. E o povo aí, tá vendo? E não ajeita. Aí vem o quê? O inimigo só, tá vendo? Tá vendo? Tu tá dando tanto aí por mês e ó. Aí eu disse, rapaz, sabe de uma? Tomava raiva. Vou dar não esse mês. Aí comecei a ver, sabe o quê? As lacunas. Comecei a ver brechas abertas. Aí onde eu fui me debruçar, Senhor, me explique isso aqui. E eu já falei isso e vou repetir. Você não precisa trazer como doutrina uma experiência de alguém. Mas eu fui buscar o Senhor. E eu disse, Senhor, eu devo dar o dízimo ou não? E ele disse, uma vez que você não dá, você está abrindo uma porta. Você está dando legalidade para o inimigo agir. E aí o povo diz, é por conta do devorador. Nós fizemos até a enquete. Você dá por quê? Tem gente que dá por medo. Tem gente que dá porque acha, eu vou pagar. Dá com raiva. Mas Paulo diz, ei, quando vocês for ofertar, não é por necessidade, nem é por força, nem por violência. A oferta é o que vier no coração. E deixa eu te dizer uma coisa. E você pode trazer por experiência por conta da palavra.
Não, o meu dízimo já é fixo. Eu já sei quanto é todo mês. Pois experimente ofertar. Pois experimente e faça a prova do Senhor. Que aí depois você me conta. Anote o dia de hoje e diga, Senhor, eu estou precisando de recurso aqui. Me ajuda, Pai. E por conta disso eu vou fazer essa oferta aqui. E eu acho algo, irmãos, eu estava estudando e lembrando, porque eu não sabia disso, ninguém ensinava, mas uma certa feita alguém foi ministrar. E eu estava com um dinheiro e Deus disse, pega esse dinheiro e dá a ele quando sair. Aí eu peguei escondido e aí fui, irmão, vem cá. Deus disse para eu lhe entregar aqui. Irmãos, aquele homem ficou numa alegria, eu dei escondido ali, ninguém viu. Que povo, quando der esmola, dê escondido que é pouco, dê escondido mesmo, para ninguém ver. Mas quando ofertar, oferte com gratidão. E aquele irmão ficou numa alegria. E aí eu fico olhando os dias de hoje, eu digo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Porque eu já vi aquilo ali de fazer, e de ofertar na vida das pessoas, e isso é bíblico. E deixa eu te dizer uma coisa, é algo extraordinário se você vivenciar isso aqui. Tem gente aí fora que paga para consultar macumbeiro, já observou? Paga, e paga bem. E paga bem, pode ser o dinheiro que for. Mas Deus vem, levanta os seus profetas, levanta o pastor, traz uma mensagem extraordinária e dá uma resposta de Deus. Não estou falando isso para você ofertar, não. Mas uma vez que você entende isso aqui, você diz, Senhor, eu recebi isso aqui. E por conta disso eu vou selar. E eu já tive experiência de dizer, Pai, obrigado, eu te amo, eu vou dar tanto. E na hora Deus diz, não, dê mais aí. E aí você diz, Pai, mas não era tanto. O inimigo nunca vai fazer isso. De mandar você dar. Agora ele vai fazer algo. Sabe o quê? Que eu já tive essa experiência. De você dar. E no outro dia precisar. E o inimigo dizer, oi, tu foi dar? Aí você vai ouvir ele, irmãos. E aí você vai dizer, vai-te pra lá, Satanás. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Ei, irmãos, eu estou crendo num avivamento tão poderoso nessa igreja. De as pessoas ofertarem. De as pessoas fazerem algo extraordinário. Voluntariamente. Salomão disse, ei gente, não, tá bom, não traz mais não. Para a construção do templo. Já tá bom. E eu estou crendo. Se você não crê, Deus vai levantar e vai enviar pessoas. E eu tenho orado, Pai, onde é que estão os Cornélios? Porque Cornélio juntou a parentela, juntou todo mundo. Ei, venham para cá, porque está vindo um homem aí por nome Pedro. Eu estava dando esmola e Deus veio falar comigo. Irmãos, o homem estava dando esmola. Não tinha aliança com Deus. Não era da linhagem. E sabe o que aconteceu? Porque ele estava dando as esmolas. O anjo aparece e diz, ei, Deus recebeu as tuas ofertas, as esmolas. Tem subido ao Senhor. Se uma esmola de alguém que não tinha aliança estava subindo, agora imagina você que tem aliança. Ei, irmãos, desperta no nome de Jesus. Desperta, irmãos. E eu lembrei, há poucos dias eu estava no bazar e passou uma irmã e eu disse, Carol, tu não sabe. Teve uma vez que Deus falou para eu pegar R$100 e dar a essa mulher. Em visão. E eu não dei. E ela disse, pois agora você já entende, quando vê ela pega e dê. Eu digo, é mesmo, vou consertar. Mas era uma necessidade dela naquele dia. E ela precisava, e eu não me atentei. Se nós não estivermos atentos, irmãos, nós perdemos oportunidades extraordinárias. Extraordinárias. Então você precisa abraçar, observe. Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E também a mulher que teme ao Senhor. Se aplica. Se trata do todo. Que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz na treva. Isso é poderoso. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Mesmo em meio, irmãos, a alguma coisa que aconteça, por nossa justiça, por sermos justos, Ele faz nascer luz. Pai, onde está a escuridão, Pai, clareia aqui, Paizinho. Clareia aqui, Senhor.
Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Tem gente que morre e o povo não está nem aí. Morreu, passa uma semana, nem lembra mais. Mas o justo não. O justo não é dessa forma. Alguém vai dizer, rapaz, aqui, o que foi que aconteceu? Não, essa obra aqui foi fulano que passou e fez. E ajudou e contribuiu. Não pense que Deus não vê o que a gente faz, irmãos. Ele vê. Então observe. Nunca será abalado. O verso 7 é poderoso. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme confiando no Senhor. Outra versão vai dizer, ele não temerá mais notícia. Porque o seu coração está firmado no Senhor e confiando nele. Ainda que sobrevenha uma notícia que você diz, rapaz, e agora? Mas por conta disso, você não temerá maus rumores. O seu coração está firmado, confiando no Senhor. Pai, se está acontecendo isso aqui é porque o Senhor tem algo maior e eu creio em Ti, Pai. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus, Ele tem o controle das nossas vidas. Isso não é história de ninguém, é a palavra, aquele que confia. É por isso que Deus exorta com amor e chama o povo, ei, vem para perto de mim, vem para perto. O verso 8, o seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele é liberal e dá aos necessitados, não é alguém avarento. A sua justiça permanece para sempre. E a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerão. Por conta da justiça. Por conta do que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Vão ficar com raiva, vão ranger os dentes. E ranja, e pode ranger com vida. E ranger no inferno se não quiser Cristo. Mas nós vamos vivenciar o que Deus tem para a nossa vida, irmãos. E Satanás, demônio nenhum do inferno vai impedir. Tem gente que diz, rapaz, mas o que é que está acontecendo? Numa crise dessa. E acontece isso, irmãos. Eu troquei meu carro na pandemia. No início da pandemia. Eu fui abençoado, saí do aluguel nesse mesmo tempo, em períodos difíceis. E você acha que isso é o quê? Se não é Deus, irmãos, é a fidelidade dele. Não importa a economia, não importa o que esteja acontecendo aí fora. Eu vivo confiando em Deus. E Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos dá saúde. Ele é quem envia os nossos clientes. Ele é quem abre a porta. Se você não entender que é Deus, irmãos, você vai perecer. É Ele. Tudo é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada. O homem está dando esmola e Deus recebe e diz, aí tem algo melhor ainda para ti. Manda buscar Pedro. E esse Cornélio junta um bocado de gente, irmãos. E o povo se converte, e o povo é batizado. Pegue junto comigo nessa oração, porque eu estou orando por Cornélios nessa cidade. Tem Cornélios nessa cidade. Que através dele ele vai vir com um bocado de gente para cá. Porque tem uma obra para acontecer aqui. E eu fico indignado, eu não me conformo, porque ainda não está do jeito que Deus quer. Deus levantou Ageu e Ele tem me levantado, tem levantado quem Ele quer para dizer, não me conformo do jeito que está. Até quando? Vão passar 13 anos também, como esse povo desobediente. Deus está dizendo, ei, regaça as mangas, eu já falei, da carraçou. Eu já falei e repito novamente, arregaça as mangas e prossegue, porque o tempo já é chegado. Aleluia! O tempo já é chegado, irmãos, diz o Senhor. Aleluia! Tem gente que dá desculpa. Tem gente que vem com conversa, mas eu fico com a palavra. E se o meu Deus diz,
é porque Ele é quem conhece. Não é tempo de construir, mas vocês estão aí luxando. É o que Deus falou, irmãos. Não, vou consumir, vou cair fora. Mas não, irmãos. É tempo de nós nos despertarmos. É tempo de se levantar. Porque quando nós colocamos a planta do pé, eu creio no Deus que abriu aquele Jordão. E Ele disse, Josué, bota primeiro o pé porque eu vou abrir. Quando tu colocar o pé na frente. É fé, irmão. É fé. Se nós não vivermos pela fé, vamos viver de quê? Deus nos chamou para isso, viver pela fé. E está chegando um avivamento, uma conexão tão forte da parte de Deus, que vai contagiar cada um. Já assistiram um episódio do Chaves, que o povo começa a tomar choque? E vão pegando na mão e vai... Eu estou crendo nisso. Na unção de Deus. Na unção de Deus. Aqueles que não aguentarem podem correr. Mas vai todo mundo pegar junto, irmãos. E eu começo... Pai, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Eu creio no que tu tem para este lugar. Eu creio no... aleluia! Pai, eu te amo, e eu vou contemplar, os meus irmãos também irão contemplar em nome de Jesus. E eu chamo a existências, pessoas encorajadas, eu chamo no nome de Jesus, onde estão, Pai, tu sonda o coração, e tu sabe do nosso coração, onde estão essas pessoas, no nome de Jesus, Pai, tu sabe que nós estamos disponíveis, Pai. Cumpre em mim o teu querer. Eis-me aqui, Pai. Cumpre em mim, cumpre na tua igreja o teu querer em nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos contar os teus feitos, porque tu és bom. Até aqui tu tem nos sustentado. Aleluia. O inimigo tem se levantado, mas não vai prevalecer, porque é o Senhor quem está conosco. Aleluia. Aleluia! Nós não seremos Saul. Nós não seremos rejeitados. Aleluia! Irmãos, eu vou finalizar. Mas guarda essa palavra no teu coração. Seja fiel ao Senhor. Se você ganhar 10 reais, pega esse real, irmãos, e traz. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Ele. Seja fiel. Se chegar o tempo que você não tiver controle, vá na casa do pastor, entregue lá. Se não der tempo de vir aqui, faça transferência, porque não é para o pastor, é para uma visão de Deus, é para o que ele tem que fazer aqui. E você vai fazer parte disso. Eu e você vamos fazer parte disso. E não se assuste com janelas abertas. Eugênia, já tem umas 3 vezes que eu ministro e o Senhor fala comigo. Mas hoje é o dia. Porque Ele tem visto a tua trajetória. Eugênia, Ele tem visto o amor que tu tem para esta obra. O Senhor tem visto. E Ele sabe que você não é essa vaidade dessa luxúria desse povo. Porque você deixou um conforto. Mas Ele está dizendo, por causa dessa fidelidade, janelas serão abertas. Janelas serão abertas. Por causa do amor. Por causa do amor que foi derramado. E a tua fidelidade. O Senhor está dizendo. Porque assim como Moisés, que deixou, ele rejeitou de ser chamado da filha de Faraó. Por conta de um propósito. Deus está dizendo, assim como ele rejeitou, para cumprir algo para mim. Tu verás milagres acontecer. Tu verás milagres acontecer. Assim como ele levantou, e ele começou a abrir aquele mar vermelho. Aleluia! Mas Deus está dizendo, ei, tem uma ousadia aí dentro. Uma ousadia aí dentro. E Deus está dizendo, bota para fora.
Rabando que vassou. Bota essa ousadia para fora. Deus está dizendo, quando Moisés clamou, e ele disse, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Deus está dizendo, abre a boca e bota a ousadia que eu já te dei para fora, para fora, para fora. Aleluia! Aleluia! Não temam o que os outros vão dizer, Eugênia. Bota a ousadia de Deus que Ele colocou para fora. Para fora. Para fora. Aleluia. Pai, eu rendo graças a Ti. Aleluia. Tem gente que diz, eu vou ofertar do meu jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Melhor é obedecer do que sacrificar. Alguém quis sacrificar e oferecer algumas coisas quando não era. Porque tu não destruiu todo aquele povo. E ele diz, não, essas criações aí a gente vai sacrificar ao Senhor. Ele diz, pois é melhor obedecer do que sacrificar. E por conta disso tu está sendo rejeitado, Saul. Caim matou Abel e foi rejeitada a sua oferta. Deus nos chama a ser fiel. A não ser como os outros dizem aí fora, mas vivenciar conforme o que está escrito. Conforme o que está escrito. Conforme o que está escrito. Amém? Guarda, irmãos, no teu coração essa mensagem. E corre com ela. E corre com ela. E nós vamos correr juntos, de mãos dadas. Não vamos sair sozinhos, de mãos dadas. Porque grande é o que Deus vai fazer. E enquanto nós estivermos na presença dEle, com Ele, você precisa entender que todos os problemas e situações é responsabilidade dEle. Eu tenho dito, Senhor, é tua responsabilidade, eu só quero fazer a tua vontade. O que for para eu fazer, me diz. Mas coopera também, papai. Converse com o Senhor, converse mais, fale mais. Não ouviu ainda a resposta? Fale mais, que Ele quer te responder. Ele quer falar, Ele quer comunhão. Ele chamou aquele povo e diz, ei, está tudo errado. Nós somos os sacerdotes reais, que vamos dar exemplo. E gerações serão edificadas por causa das nossas vidas. Não será uma geração frustrada. Muitos dizem, já estão perdidos. Não! Porque Cristo nos achou. E através de nós vamos achar mais pessoas para o reino dele. Guarda no teu coração e fica firme, confiando no Senhor, em nome de Jesus.